Graça e paz, irmãos. Um feliz sábado. E que a palavra que o Senhor trouxe, vai trazer, é uma continuação do que o Geraldo acabou de dizer, porque fala a respeito de amarmos, de estarmos dispostos a levar a palavra. E quão sério é o nosso chamado. O quanto o Senhor está falando conosco, principalmente nesses últimos dias, da importância de levarmos a palavra do Senhor. Curva a tua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui te agradecendo, ó Pai, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui como congregação. Neste dia, ó Pai, tão abençoado do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Senhor, nós precisamos muito do Teu socorro, Pai, para cumprir esse chamado, um chamado tão especial. Mas, ó Pai, nós acabamos de cantar dizendo, eu quero ir, Senhor, e que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, ter esse desejo de ir porque a seara está pronta. E que nós possamos ser aqueles, os Teus ajudadores, aqueles, ó Pai, que vai em Teu nome, para levar uma palavra de esperança e salvação ao mundo que está chegando ao fim. E neste momento, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, me ajude, ó Pai, e que eu possa ministrar do modo que deseja o Senhor. Que eu seja simplesmente boca tua aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. O nome da ministração, depois eu vou apagar. Os ninivitas, um alerta para os últimos dias. Nós conhecemos a história de Nínive, ali quando Jonas, Deus chama ele para ir pregar como missionário ali. E esse povo, como nós sabemos, foi um povo terrível. Mas de onde surgiu essa cidade? Abra a tua Bíblia, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 10. Aqui é bom a gente, às vezes, conhecer um pouco a história, né, no contexto, para entender um pouco melhor. E aqui vai dizer que nós já conhecemos aqui os descendentes de Noé, principalmente os descendentes de Cã. Quão terrível eles foram diante do Senhor. Então, no capítulo 10, no verso 11, vai dizer assim, aqui está falando a respeito de as cidades que Nimrod tinha fundado. Então, diz assim, daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive e a cidade de Reabote e Calá. Então, aqui, se for ver mais para cima, está falando que foi Nimrod. Aí, no capítulo 8, fala a respeito, no verso 8. Então, essa cidade, para a gente saber quem fundou, foi Nimrod. Então, a gente já pode ver, assim como Babilônia, assim como ele fundou Babilônia. Então, Nínive é uma das cidades mais antigas. Era, né, uma das cidades mais antigas que tinha. E aqui, algumas fotos, só para ter uma imagem. Ela é muito parecida com a cidade de Babilônia, quando a gente vê as fotos. E ela era cercada por 2 rios. Ela estava à beira ali do rio Tigre. E tinha as grandes muralhas, por mais ou menos 13 quilômetros de extensão. Tinha um fosso ali que impedia os inimigos de entrarem, mais ou menos de 45 metros de largura. Então, era mais impossível entrar nela do que como foi entrar em Babilônia. E nessa suntuosa cidade, uma cidade riquíssima. E essa cidade, a princípio, ela não foi a capital da Síria. Ela só passou a ser a capital, Nínive só passou a ser a capital da Síria
no tempo de Senaqueribe, porque aí o pai dele morre e ele vai para Nínive, porque ele queria se distanciar um pouco do que foi o pai dele, e ele vai para Nínive ali, ele constrói, a cidade já era grande, mas ele edifica muito mais a cidade, e ali ele constrói um palácio gigantesco, que não tinha igual na época dele. E foi muito maior do que o palácio que o pai dele tinha até então. Então, esse era o contexto de Nínive naquela época. Uma cidade corrupta, uma cidade cheia de abominações. Eles tinham ali os cultos idólatras. E o principal era Ishtar, que era a deusa, ou Afrodite também, nos gregos, que era a deusa da fertilidade e da guerra. Também tinha o Nabu, que era da sabedoria e da escrita, e tinha e outros deuses, mas esses eram os principais, os deuses que eles adoravam. Então Deus chama Jonas naquele tempo e fala: Jonas, vai, porque eu vou destruir Nínive. Nós conhecemos Jonas a princípio, ele não quer ir, mas ele vai, ele prega por 3 dias, dizendo: olha, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E por que Deus deu aquele tempo ainda de 40 dias? Porque era necessário eles ouvirem a pregação e ser gerado o arrependimento no coração deles, porque nós sabemos que o arrependimento é Deus quem dá, mas Deus dá quando Ele olha para o nosso coração e vê realmente um desejo de nos arrepender. Então, ali houve esse período ali de 40 dias para que o povo pudesse se arrepender, e eles se arrependeram. Só que aquela geração, e Deus olha para aquele povo, o povo destruiu a princípio os deuses deles, abandonaram os deuses deles, começaram a realmente adorar o Deus de Israel. Só que se passou um período, depois de 60 anos, que Jonas havia pregado naquela cidade. O que eles fizeram? Nínive novamente se levanta como uma cidade sanguinária, como ela era muito vista. Nós vamos ver que era assim que eles descreviam Nínive. E quando ele chega ali naquele ponto, aonde eles se levantam, 60 anos depois eles vão, nós sabemos que existia o reino de Judá, que era do sul, e o reino do norte. Então, o que eles fazem? Os assírios, eles vão e destroem o reino do norte. 60 anos depois, um tempo muito curto. E passa-se um tempo, 100 anos depois, Deus chama um profeta, que por nome de Naum. E aqui primeiro, Isaías 14, 24, diz: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Porque aqui nós vamos ver o juízo de Deus. O juízo de Deus nessa cidade que voltou à abominação. E Deus ainda, mesmo assim, Deus ainda deu 150 anos aproximado para eles, para que eles voltassem novamente para Deus. E eles não voltaram. Eles continuaram na prática da perversidade e da imoralidade. E aí agora, e fala: e quebrarei a Síria em minha terra, e nas minhas montanhas pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Então Isaías, o profeta Isaías já tinha dito que Deus ia ali por um fim naquele povo, que tanto abominava o Senhor. Naum tem 3 capítulos só. Nós vamos estar lendo alguns dos versículos aí. Deus, ele sempre usa profetas para trazer a palavra, para que o povo se converta, para que o povo se arrependa e volte. E é por isso que o Senhor, Ele tem falado isso conosco, porque Ele tem nos chamado para ser profetas da forma. Ele tem nos chamado para vivermos a verdade, como nós acabamos de ouvir, ler a palavra, praticar a palavra.
para podermos pregar, para sermos profetas. E aqui, assim como Jonas no começo, quando Deus chama ele não quer ir porque ele não queria, na verdade, que aquele povo fosse salvo, porque aquele povo era um povo terrível. Foi do povo mais terrível que se tem. Isso é a própria história que conta, das atrocidades que eles cometiam com as pessoas. Os prisioneiros de guerra, o que eles faziam, porque eles, como que eles conquistavam? Através do medo. Porque o medo, muitas vezes, nos paralisa. E as pessoas, quando viam o que os assírios faziam com aqueles povos conquistados, o que eles faziam? Eles se rendiam. Muitas vezes, eles não precisavam nem lutar, porque os povos se entregavam, dizendo, não, se a gente se entregar, eles vão ser mais bondosos conosco. Então, eles se entregavam pelo medo. E é o que nós temos visto. Muitas pessoas, nós vimos isso muito durante esse período aí de quarentena. Quantas pessoas se deixaram levar pelo medo? Quantas pessoas não saíam de casa por causa do medo, estavam totalmente aprisionadas pelo medo. E o medo é algo que aprisiona. E os povos eram aprisionados por ele. E o capítulo 1, no verso 1, diz assim: o peso de Nínive, o livro da visão de Naum. E aí no verso 2 começa: o Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios, e desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. E aqui começa dizendo que o Senhor é um Senhor ciumento e vingador. Por quê? Porque esse povo, os ninivitas, os assírios, eles aprisionaram e destruíram muitos povos, mas também destruiu o povo de Deus. Israel foi entregue. E outra coisa que eles faziam, quando eles levavam os prisioneiros de guerra, e foi isso que eles fizeram ali com o reino de Israel, eles espalhavam os povos no meio das cidades deles. E ali eles tiravam a cultura deles. Aqueles deuses que antes eles acreditavam, eles não podiam mais acreditar. Mas eles passavam a acreditar naqueles deuses que os assírios assim desejavam. E hoje nós temos países assim. Países que fazem lavagem cerebral quando as pessoas são pegas com Bíblias, ou são missionários ali, que se converteram, pessoas que se convertem, o que eles fazem? Eles pegam aquelas pessoas e levam, é um campo de concentração ali, e ali eles vão tentando fazer com que a pessoa esqueça que ela conheceu o Deus verdadeiro. Só que aqui Deus fala, eu sou o Deus ciumento, eu sou um Deus vingador. E Deus fala que aquele que comete a abominação vai ser destruído. Porque Deus é um Deus de amor, sim, mas também é um Deus de justiça. Ele não destrói um povo sem antes avisar. Esse povo assírio, eles foram avisados. Jonas pregou para eles. Vocês acham que essa história não chegou até essa geração, que eles foram destruídos 150 anos depois? É claro que chegou, mas eles recusaram. E aqui Deus fala, eu sou um Deus vingador. E outra coisa que ele diz assim, olha, Deus de maneira nenhuma, ele vai absolver aqueles que são culpados. A justiça humana muitas vezes faz isso.
E nós temos visto isso. Quantas vezes o inocente está preso? Mas Deus não. Deus é justo. E todos aqueles que se afastarem, todos aqueles que cometerem abominação e desprezarem o sangue de Cristo Jesus na cruz, esses vão sofrer a ira de Deus. Aí na coluna do meio, porque Deus tem prazer nisso? É claro que não. Na coluna do meio aí embaixo, no 178, eu pedi um pastor para ler para mim, porque eu não enxergo essa parte, ela é muito pequena. E ele vai ler para mim e fala aqui, ó, que o castigo é um ato estranho de Deus. Só uma luz aí, só para... Aí, tá bom, tá bom. A crise aproxima-se rapidamente. Quase é vindo o tempo da visitação de Deus. Conquanto lhe repugne castigar, não obstante castigará, e rapidamente. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é ato estranho. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus aqui fala que, mesmo que isso é adverso, ele não quer, mas ele vai castigar. E muitas vezes a gente vê em vários os filmes também assim, né? No final tudo dá certo. Não, tudo dá certo. Não é assim, irmãos. Deus, ele está nos visitando. E aqui fala que é chegado o tempo da visitação do Senhor. E este tempo é o tempo que estamos vivendo. O Senhor está nos investigando. O Senhor está esquadrinhando os nossos corações para ver o que realmente tem ali. Se tem um desejo de voltar-se para Ele, se tem um desejo de caminhar com Ele. E o Senhor fala, e aqui no verso 6 agora. Então Deus manda Naum para dizer, olha, avisa para eles, irmãos, e olha como Deus é maravilhoso. E Ele é paciente. Naum pregou mais ou menos ali no ano, assim, né, os historiadores datam o tempo de Naum aqui, esse livro, em 630 antes de Cristo. E sabe quanto tempo depois a destruição ainda veio sobre mim? 20 anos. Então, assim, Deus ainda dá muito tempo. E no 6 ele diz assim, ó, quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como um fogo, e por eles as rochas derrubadas. O Senhor, ele vem como um fogo e um fogo purificador. Mas, e quando a gente permite que o Senhor limpe o nosso coração, tire todos os pecados, nós somos purificados. Mas quando eu não permito que aquele pecado, o menor que seja, fique ali, eu vou ser consumida pelo fogo. Então, fala assim, olha, aqui vem, mas quem vai estar diante do ardor da ira do Senhor? Não tem ninguém. Por mais forte que seja, e o exército assírio, ele foi considerado o primeiro exército assim, de formação, na maneira como conhecemos o exército hoje. Os assírios foram. E tinham grandes guerreiros, poderosos guerreiros. Mas o Deus disse, mesmo assim, quem vai estar diante da minha indignação? Não é o rei da Síria que vai me parar. Não é o inimigo que vai me parar. Mas eu vou fazer justiça. O 7. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Então, quando eu ouço uma palavra de destruição, eu ouço dizer que Deus é um Deus
o fogo consumidor. Se eu estou em Cristo, eu não tenho que temer. Se eu confio, ele fala, aqui nós estamos de, ele conhece aqueles que confiam no Senhor. E aí eu faço uma pergunta, será que o Senhor te conhece? Será que o Senhor olha para você e tem conhecido você? Porque você tem confiado nele? Porque você tem confiado que mesmo na adversidade, ele tem te sustentado? Agora o verso 13. E o profeta continua dizendo as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, embora sejam quietos ou embora vocês estejam seguros e em grande número, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Ainda que eu tenha te afligido, não te afligirei mais. Nessa parte aqui, ele está falando com o povo de Judá, o povo dele, dizendo, olha, quantas vezes vocês foram afligidos. E ele fala para nós hoje, vocês estão sendo afligidos, vocês serão afligidos, mas eu ainda não farei isso. Quando que nós não seremos mais afligidos? Quando Jesus vier nos buscar. Quando nós estivermos com o nosso Senhor. E é uma promessa, ele dizendo, olha, vocês confiam em mim, então eu conheço vocês. Então a aflição de vocês vai se encerrar. No verso 14. O Senhor deu ordem ao teu respeito. Agora ele está falando com o rei da Síria. O Senhor deu ordem ao teu respeito, que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei a imagem de escultura e as imagens de fundição. Eu farei a tua sepultura, pois és vil. Então aqui Deus diz aos reis da Síria, que era tão imponente, tão cheio de si, Deus diz assim, olha, nem semente de você não vai ter. Eu vou exterminar por completo. Não vai mais se levantar um outro povo. E no ano 612, realmente veio a destruição do povo assírio. Eles foram completamente destruídos. Esse foi o palácio que eu disse. Eu tinha outras imagens, mas ficaram, não dava para ver muito. Mas é que esse é um pedaço do palácio que foi destruído totalmente. Quando, no ano 612, houve naquele ano ali, os babilônicos, ajudados pelos medos, eles cercaram a Síria. E ali houve grande fome dentro daquela cidade, uma cidade numerosa. Na época de Jonas, Deus fala que tinha em torno de mais de 120 mil pessoas. E essa cidade muito numerosa passou fome porque estava cercada pelo exército. E como ela era cercada de rios, houve uma enchente. E essa enchente abalou as estruturas ali das muralhas. E houve brechas nessas muralhas. E ali os inimigos entraram e destruíram por completo aquele povo. Nós vamos ver que vai falar que os corpos, eles ficaram amontoados. E a história conta exatamente isso. Isso aqui foi achado por volta do ano 1800. Que acharam. Porque até então não se tinha achado também, mas por volta do ano 1800 foi se achado ali os destroços da cidade de Nínive, porque estavam todos soterrados. E aqui nós vamos continuar lendo.
Agora, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 3. O escudo dos seus fortes, homens, serão vermelhos, e os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. E as carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação. E os pinheiros serão terrivelmente abalados. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão um contra o outro nos largos caminhos. E seu aspecto será como tocha, e eles correrão como relâmpago. Aqui, quando fala os homens, os escudos, os homens, eles estariam vermelhos, todos manchados. As carruagens foram totalmente destruídas. Vários carros de guerra foram destruídos. No verso 8 agora. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. 6, né? Você falou 8. É 6. Ai, perdão, é 6. E as portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Como eu disse, houve brechas aí no rio que antes era uma proteção para eles. E passou a ser algo que levou à destruição pelas brechas. Irmãos, tem tido brechas na sua vida? Há coisas que você ainda não buscou arrependimento, ou que você não consertou na sua vida? Cuidado, o inimigo pode usar essa brecha para atacar você ou para atacar a sua família. No verso 10. Agora vai dizer, depois do que houve a destruição, ela está vazia, esgotada, devastada. Os corações derreteram-se e os joelhos tremeram. Muita dor há em todos os lombos, e os rostos de todos eles se empalideceram. Então, aquele povo que antes era um povo terrível, que todo mundo tinha medo, agora estava destruído, estavam empalidecidos. Os joelhos tremeram, não tinha mais vida, porque o Senhor fez justiça. O 13. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça as suas carruagens, e a espada devorará os seus leõezinhos, e eliminarei a tua presa da terra, e a voz dos teus mensageiros não será mais ouvida. E a história conta que realmente Nínive, houve fogo ali, houve uma destruição pelo fogo. Aqui, como está dizendo, houve uma destruição pelo fogo. E Naum profetizou aquilo que Deus disse que aconteceria. E depois os homens comprovaram que realmente isso aconteceu. E aqui, quando ele fala a respeito dos leõezinhos, Nínive também tinha ali os assírios, na verdade, eles tinham ali o leão também, assim como Babilônia, eles também tinham o leão ali como um símbolo, porque o leão era feroz, era aquele que mata a sua presa, aquele que destrói. E exatamente isso era o que eles eram, só que Deus disse, acabou, eles estão desolados, não tem mais vida ali. Agora o capítulo 3, no verso 1 diz assim, a cidade ensanguentada. Ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite ou de um chicote, o barulho dos ruídos das rodas, o galopar dos cavalos e as carruagens que saltam. Irmãos, lá em Apocalipse fala só que lá fala, ai da grande cidade, só que Nínive também foi conhecida como uma grande cidade, e aquela cidade chamada de uma cidade sanguinária,
que roubos, mentiras, corrupção, era tudo que havia ali em Nínive. Tudo de podre que nós podemos imaginar era o que aquele povo praticava e o que aquele povo vivia. Não é diferente do que nós temos visto hoje. Hoje nós vivemos num tempo onde o povo se afastou de Deus. Depois nós vamos cantar uma música enquanto estava ensaiando. Ele fala nesse tempo gelado. E o que o Senhor ministrou nós estamos vivendo nesse tempo gelado. Nós estamos vivendo nesse momento frio. Porque as pessoas se afastaram de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Acham que isso é uma tolice, é uma bobagem. E o quanta abominação, quantas coisas terríveis nós temos visto, nós temos vivido, nós temos presenciado. E isso precisa gerar em nosso coração um temor, porque é o tempo da visitação do Senhor. Isso precisa ser gerado em nós um amor pelas vidas que estão se perdendo. Quando Jonas não quis ir, Deus fala, Jonas, aquela cidade tem pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Ali tem animais. E neste mundo ainda tem pessoas assim. Tem pessoas que não conseguem distinguir ainda. Estão esperando os Jonas, os Naúms, os Oséias, os Isaías, os Jeremias, que vão em pregos, Paulos, para pregarem. Porque senão eles serão destruídos. E se isso acontecer e nós não fizermos a nossa parte, o sangue deles estará sobre nós. Naum fez a parte dele. Ele avisou aquele povo, voltem para o Senhor, se convertam. E eles não fizeram isso. O verso 3. O cavaleiro levanta a espada reluzente, lança cintilante. Há uma multidão de mortos e um grande número de cadáveres, e não terão fim. Os seus defuntos tropeçarão nos seus corpos. E quando eles acharam ali, nas escavações, eles encontraram corpos amontoados, que não haviam sido enterrados, porque veio a destruição, e ali ficaram. Exatamente como Deus disse que aconteceria. Então, se tudo que aconteceu, tudo que Deus disse veio acontecendo, você acha que hoje vai ser diferente? No verso 5, mais uma vez o Senhor diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos a tua vergonha. Deus está dizendo assim: olha, eu vou mostrar tudo que vocês fizeram. E hoje, isso, estudando esse profeta, esse livro, nós vemos assim que o que o Senhor, Ele vai escancarar. Tudo que precisa ser mostrado, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar, Ele fala, olha, eu vou mostrar Nínive, eu vou mostrar às nações aquilo que vocês fizeram. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos prontos. E lá também, em Apocalipse, quando fala dos 144 mil, o Senhor Jesus disse, olha, cuidado para que não vejam as vossas vergonhas, os pecados, algo que ainda não deixamos, ou que ainda relutamos em abandonar. Verso 7. E acontecerá que todos os que te viram fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída.
quem lamentará? Onde eu procurarei consoladores por ti? Naum quer dizer consolador. E aqui fala que Nínive, olha, Nínive foi destruída. Só que para aqueles povos ali que conheciam a atrocidade dos assírios, ninguém lamentou pela cidade. Porque viram que foi feita uma justiça ali. Não houve sentimentalismo. E nós também, irmãos, não podemos ter esse sentimento no nosso coração. De sentimentalismo, mas saber que o Senhor fez a obra dele e fez aquilo que precisava ser feito. Agora, no verso 18. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, e os teus nobres habitarão no pó. E o teu povo se espalha pelos montes, e não há homem para reuni-los. Não há cura para a tua chaga. O teu ferimento é doloroso. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O Senhor disse, olha, não há cura porque eu dei o tempo. Eu determinei um tempo para vocês. E vocês não se arrependeram. E agora a ferida de vocês será dolorosa. Por rebeldia. Por não querer se arrepender. Meditação matinal no livro Para Conhecê-lo, diz assim: bem sei os perigos dos que se recusam a andar na luz, tal qual Deus o concede. Acarretam sobre si a terrível crise de ser deixado a seguir os seus próprios caminhos e proceder segundo o seu juízo pessoal. Aquele povo foi assim. Não foram deixados os seus próprios juízos, e nós temos ouvido isso. Será que ainda estamos procedendo dessa maneira? Fazendo aquilo que eu imagino? A consciência torna-se cada vez menos impressionável, distante, e o malfeitor é deixado à sua própria perdição. Irmãos, isso é um alerta para nós, é um alerta para o mundo, mas nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é um alerta para nós também. Cuidado para não deixar de ouvir a voz de Deus, ou então a voz de Deus cada vez mais está se distanciando de você, e você não consegue perceber aquilo que Deus está falando, não consegue ouvir aquilo que Deus está falando com você. O obstinado, existe ele a todos os apelos, despreza todos os conselhos e advertências, e volta as costas a todas as providências tomadas em favor de sua salvação. Cuidado, esse povo voltou as costas do Senhor. Tem sido obstinado, cuidado para não ser um obstinado. Cuidado para não dizer, eu nasci assim, eu penso assim, eu fui criado assim, é assim que eu vou viver. O Espírito de Deus já não exerce sobre ele o poder de resistir, de restringir, e passa-se a sentença. Está entregue aos ídolos, deixam. Em Oséias 4,17 diz isso. E ali em Oséias está falando de Efraim. Efraim era o povo de Deus. Onde Deus disse assim, Efraim estava tão envolvido também com a idolatria, o povo de Deus, Israel ali. E Deus disse, olha, deixa eles.
Porque eles estão tão iguais aos seus ídolos que eles serão destruídos juntos. Porque nós sabemos que Deus destruirá todos os outros deuses, ídolos, de barro, de pedra. Deus destruirá. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo coisa misteriosa, indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado da persistente recusa em atender os convites ao arrependimento. Quando Jesus fala, né, que não há salvação, não há perdão contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo. Porque a taça da ira de Deus, quando eu me recuso, quando Deus fala a respeito do meu pecado, mas eu recuso, eu continuo caminhando, ou o Senhor fala, e a princípio eu, tá bom, eu aceito, eu entendo, e aí eu dou um passo para trás de novo, eu falo, não, Senhor, agora eu vou voltar, e eu vou continuar seguindo os seus caminhos. Só que passa uma semana, passa um mês, eu volto a fazer assim como o povo, os ninivitas foram. Recuaram, aceitaram o Senhor, andaram nos caminhos do Senhor por um tempo, mas depois a próxima geração, o que fizeram? Voltaram as costas para o Senhor. Blasfemaram contra o Espírito Santo. Recusaram a advertência de Naum. Cuidado, irmãos. Quantas vezes o Senhor tem falado a mesma coisa e quantas vezes nós temos caído no mesmo pecado. Vai chegar um momento que Deus diz, chega, basta. Não tem mais salvação. Acabou. Cuidado, porque isso pode acontecer. E eu e você não sabemos a hora que pode acontecer. Esse basta do Senhor, nós não sabemos. Nós não sabemos. E aqui, olha o que o Senhor fala para nós em Profetas e Reis, no capítulo 22, onde fala da grande cidade, que era Nínive. Diz assim, os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimados com a impiedade, a injustiça, a depravação a que são chamados a enfrentar. Em proclamar as alegres novas da salvação. Nós fomos chamados... Só um minutinho. Nós fomos chamados para sermos mensageiros do Senhor. Nós fomos chamados para poder dizer às pessoas, afasta-se do mal, deixa a corrupção, deixa a mentira, deixa o pecado. Só que hoje nós estamos vivendo nesse tempo gelado, nesse tempo frio, onde as pessoas se afastaram de Deus, onde o Espírito de Deus, a mão está sendo retirada do mundo, aos poucos. Hoje é difícil, você não pode falar para a pessoa que é pecado. O adultério, a mentira, a prostituição, a fornicação, o homossexualismo, não pode ser falado. Porque senão você é taxado de julgador. Mas nós precisamos entender que quando eu falo para uma pessoa, olha, se você não abandonar esse pecado, quando Deus olha para nós e fala, Simone, se você não abandonar esse pecado, você vai ser destruído. Nós temos que levar essa mensagem. E quando a corrupção, às vezes a gente abre, né, algumas reportagens e ficamos impactados com aquilo. Temos que orar. Porque, Senhor, olha, isso aconteceu comigo ontem, quando eu vi uma reportagem ali, eu fiquei tão revoltada, e depois eu tive, e o Senhor tão misericordioso, que depois eu assisti numa ministração, e eu entendi, eu falei, Senhor, foi como nós ouvimos, eu preciso aprender a amar. Mesmo que quando aos meus olhos é impossível amar certa pessoa, mas eu preciso amar
amar aquele que comete um assassinato. Eu preciso amar ao ponto de dizer, olha, se você não se arrepender, você pode estar debaixo da ira de Deus. O Senhor aspira a confortar a cada um desses obreiros com a mensagem de que deu ao apóstolo Paulo na ímpia Corinto. Corinto também era uma cidade impura, cheia de prostituição, de corrupção. Mas o que Deus disse para o Paulo? Não temas, mas fale, e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. O Senhor disse assim, olha, eu tenho muitas pessoas nessa cidade de Barretos que eu quero alcançar. E eu quero usar a vida de vocês. Eu quero que vocês falem a verdade, eu quero que vocês mostrem a verdade. Nós precisamos orar para que essas pessoas alcancem a verdade do sábado, a verdade que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, a verdade de que Ele está voltando. Nós precisamos nos aprontar. E o Senhor disse, não cales, fale, mesmo que as pessoas virem as costas para nós, ou então nem fale mais conosco, porque estamos apontando a verdade, mas nós temos que falar. Lembre-se, os que empenham no ministério de salvar almas, que conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em sua palavra, infelizmente muitos vão recusar. Muitos recusarão as mensagens que estão sendo pregadas na cidade, espalhadas na cidade, muitos. O mundo inteiro não se desviará da luz da verdade. O Senhor diz, olha, mesmo que muitos, mas o mundo inteiro, não são todos que vão se perder. Então nós temos que pregar para todos, porque nós não sabemos quem são os sinceros diante de Deus. Nós não os conhecemos, mas Deus os conhece. Então o Senhor diz, olha, prega os convites, e eles vão aceitar os convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que muitos vão se voltar para Cristo, que vão ser um seguidor de Jesus. Milhares podem, assim, ser alcançados com a verdade salvadora e levadas a receber Cristo como Salvador pessoal. Nós precisamos dizer para eles que só por meio de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E Naum 1,15 diz assim, eis sobre os montes os pés dos que trazem boas novas, do que anuncia a paz. Isaías fala mais ou menos igual quando ele diz, conformoso, sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que pregam a palavra, que anunciam. E Paulo também diz a mesma coisa em Romanos 10,15, ele diz, conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que anunciam o evangelho de coisas boas. E nós sabemos que o sapato é o evangelho da paz. Nós precisamos levar no mundo onde não há paz, o mundo onde caminha cada vez mais para a destruição. Vai melhorar? Não, não vai. Cada vez vai ser pior, cada ano vai ser pior. Mas nós temos que levar essa verdade e dizer para as pessoas que mesmo no meio dessa guerra, dessa loucura que está o mundo, há uma paz por meio de Cristo Jesus. E que Cristo quer salvar cada uma delas.
E nós não devemos nos calar, irmãos. Nós não devemos nos calar com tudo aquilo que Cristo tem falado conosco, com tudo aquilo que Cristo tem ministrado aos nossos corações. Como disse a música, eu fui chamado. E nós sabemos que quando nós somos chamados e quando nós aceitamos esse chamado, muita coisa vai acontecer, seremos muito perseguidos. As pessoas nos odiarão por amor a Cristo, mas muito mais vale eu aceitar o que Deus diz e dizer: prega, alcance aquela cidade, alcance aquelas pessoas. Nós precisamos viver como os profetas viveram, não se importando com a própria vida, não se importando com aquilo que iriam ou não falar deles, quem iria amá-los ou não, mas eles iam e pregavam a verdade. E nós precisamos fazer isso. Porque muito em breve, nós sabemos que as pragas estarão aí. E as pessoas podem estar debaixo dessa praga, se elas não ouvirem a verdade. O diabo quer alcançar o maior número de pessoas e levar junto com ele. Mas Deus quer alcançar muito mais para levar. Eu sei que é difícil, sim, porque muita gente não quer abandonar. Muita gente não quer abandonar o muito. Muitas pessoas não querem abrir mão, porque o verdadeiro evangelho é isso. O verdadeiro evangelho é eu abrir mão da minha vida, abrir mão daquilo que eu acho, que eu penso, para viver aquilo que Deus me diz e me segue e me guia por aquilo. Vai ser tempos difíceis, sim, tempos difíceis. Mas se nós estivermos em Cristo, se nós não abandonar a palavra, nós estaremos seguros, porque Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus ciumento, vingador, e Ele tem ciúme Ele tem zelo daqueles que confiam nele. E nós precisamos ter isso. A semana passada, o pastor trouxe a palavra a respeito de arrependimento. Irmão, se você realmente se ajoelhou naquele dia, pedindo perdão por algo que você fez, não caiam. Se o Senhor mostrou algo para você e você entendeu, lute, busque o arrependimento. Não faça como os assírios. Não recuse a palavra do Senhor quando Ele diz: se arrependa, volte para mim. Porque nós temos um chamado a levar a palavra de Deus. E nós só vamos conseguir levar essa palavra na autoridade, no poder de Deus, quando nós estivermos totalmente limpos, puros, purificados, santos, fazendo a vontade. Naquilo que Deus já nos disse e mostrou, nós temos que estar prontos já, o mais rápido possível. Porque senão a porta da graça, individualmente, pode se fechar para nós. E aí não há mais salvação. Aí não há mais tempo. E passou-se o tempo. Então, que haja realmente em nossos corações um verdadeiro arrependimento. E uma verdadeira mudança de vida. Para sermos os profetas. Os profetas que Deus tem buscado. E Ele tem olhado para nós com um olhar de amor. Procurando esses verdadeiros profetas. E eu disse: Senhor, eu quero ser essa profeta. Eu quero ser essa missionária. Eu quero que o Senhor gere em mim essa alma missionária. Porque eu quero aprender, Senhor, a amar as pessoas como o Senhor ama. Porque eu não quero ver a minha família destruída. Eu não quero ver amigos destruídos. Eu não quero ver as pessoas destruídas. Porque o Senhor se importa com elas. Então, gere em meu coração. Qual vai ser a sua resposta para o Senhor?
vai aceitar, como diz a música, ela vai dizer, um a um foram se entregando. Você vai se entregar. Você vai verdadeiramente se entregar ao propósito que Deus te chamou. Então, que essa música seja a sua resposta ao Senhor, mas que seja uma resposta verdadeira. E você lute por aquilo que você escolheu. Se você escolheu responder, Senhor, eu fui chamado, e eu aceito esse chamado. Então, lute, irmãos, porque o tempo está se esgotando. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.